tremendamente, como o Senhor nunca usou. Eu creio, em nome de Jesus. Aplauda Jesus, receba o servo do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Quero ler com os irmãos o que está no versículo de número 18. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. O versículo é o de número 18. Enquanto você localiza o texto, eu quero ser grato ao Senhor por esta riquíssima oportunidade de estar aqui mais uma vez com os irmãos. Assim, quero parabenizar a igreja pelos 14 anos. Que Deus continue abençoando, dando graça e força na pessoa do pastor Luciano. Muito obrigado, tá, pastor, pela oportunidade. A sua esposa, a pastora Cláudia, Deus abençoe. É Cláudia, né, pastor? Estou botando o senhor num problema não, né? Glória a Deus. Pastora Cláudia, Deus abençoe. E a diaconisa Geisa, né, que me fez o convite de estar aqui mais uma vez. Irmãos, eu estou alegre que hoje eu estou acompanhado da minha esposa, a pastora Tayane. E nos braços dela está a nossa promessa, que é o Emanuel. Depois de 12 anos, o Senhor cumpriu a promessa e está lá o Emanuel de 3 meses e alguns dias. Procura o crente mais bonito aí e diga para ele: Deus cumpre promessa, irmão. Isso. Eu vou ler ali na tradução do telão, que aí todos acompanham. Escrito está, meus irmãos: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Pode tomar o seu assento, por gentileza, em nome de Jesus. Glória a Deus. Prazer em estar com os irmãos. Irmãos, é coisa de pregador. O pregador diz que melhor do que ir é voltar, meus irmãos. Então estou alegre em voltar e estar aqui com os irmãos uma vez mais. Meus irmãos, dentro do tema da nossa festividade desta noite, quando nós olhamos ao texto bíblico, os irmãos, dando continuidade ao que o pastor falou nesta noite, os irmãos são sabedores que o inferno, propriamente dito, ele se dá início a partir da rebelião de um anjo que estava no céu, onde não havia perseguição, não havia guerra, não havia luta. E neste lugar celestial, esse anjo conseguiu desenvolver dentro de si um desejo de ser igual a Deus. Sendo assim, ele é expulso do céu para a terra, como a terça parte dos anjos que acreditaram naquilo que ele os pregou, e aqui nasce o inferno. Sendo assim, Deus constrói agora um paraíso na terra, chamado de Jardim do Éden. E no Jardim do Éden, o diabo assume o corpo de uma serpente, engana a Eva, enganando a Eva, eles são expulsos do paraíso, tanto Adão como também a sua esposa Eva. Deste momento em diante, Deus tem a necessidade de criar uma igreja, e essa igreja, ela vem através ou após Adão e Eva sendo chamados de adoradores. Porém, se você perceber que do momento que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, todos aqueles que Deus vai levantando, o diabo vai derrubando no meio do caminho, uma a uma. Em tempos diferentes, Deus levanta homens e mulheres que possam ser os seus porta-vozes na face da terra. Após a queda de Adão, Deus levanta Abraão, Deus levanta Isaac, Deus levanta Jacó. E os patriarcas todos cometem o mesmo erro, a saber, a mentira. De Jacó vêm os seus 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Eles conseguem ir além através da inveja. 11 irmãos se levantam no desejo de matar um, aquele que era o menor e recebeu a túnica do pai, o mandam para o Egito, e sem entender, quanto mais eles expulsam para longe, mais ele está perto do propósito de Deus. Chegando no Egito, ele se torna governador. Então Deus levanta Moisés. Moisés é aquele que no momento da ira, quando Deus mandou tocar na rocha, ele bateu com tanta força que feriu a rocha aqui
é a própria representação do Cristo, a pedra. Por isso Deus disse a Moisés: tu verás a terra, mas não entrará na terra que eu dei a Israel. Por conta da ira, do pecado, o Moisés vê de longe, mas não pode entrar. Então Deus vai levantando juízes, sacerdotes, profetas, um a um inimigo vai derrubando no meio do caminho. Deus levanta Eli, um homem abençoado, porém o problema de Eli está nos seus filhos Ofni e Finéias, que fazem aquilo que é mal diante do Senhor, e o seu pai com toda a autoridade não os corrige, a ponto da Bíblia dizer que eles vão para a guerra, levam a arca da aliança, e o Senhor já não era mais com eles. Eles pedem a arca da aliança, morrem na batalha. Quando Eli recebe a notícia, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre também. O diabo está olhando no campo que está para Deus e dizendo: Deus, manda mais um, e seja quem quer que venha, nós vamos derrubar como das outras vezes. Aí Deus levanta alguém com uma unção diferente, por nome de Sansão. Sansão era um homem forte, de força descomunal. A Bíblia diz que um belo dia, no meio do caminho, ele encontrou um leão, pegou pela boca, rasgou no meio como se fosse uma folha de papel. O diabo dá uma boa olhada para Sansão, vê que ele é diferente, ele é poderoso. O único defeito em Sansão é que quando se trata de vencer batalha do lado de fora, ele é alguém forte, mas quando se trata de vencer desejo do lado de dentro, ele é alguém fraco, impotente. Aí o diabo entendeu, ele tem força do lado de fora, mas é fraco do lado de dentro. Vamos colocar uma Dalila no caminho dele. Aí Sansão deita no colo da Dalila, revela o segredo, e aquele que era para ser herói morreu como palhaço na mão do adversário. Aí a Bíblia dá um grito dizendo: quem haverá de ir por nós? Não há mais quem faça o bem, não há ninguém na face da terra. No Novo Testamento grita dizendo que todos, absolutamente todos, pecaram e perderam a presença de Deus. Já não há mais quem faça o bem na terra. Deus levanta, o diabo derruba. Deus constitui, o diabo arranca. Deus dá uma direção, o inimigo entra no meio do caminho, até que o evangelho de João vem com o maior poema da face da terra. E vem João dizendo que Deus começou a olhar do céu para a terra, para um povo pecador, um povo falho, um povo errante, um povo que não tinha mais força para lutar contra o inimigo. O céu está em silêncio. A Bíblia grita: quem haverá de ir por nós? E lá no campo da eternidade celestial, no silêncio do céu, Deus toma a maior decisão que já tomou. Olha para um filho, olha para a terra, olha para os pecadores e decide: já que não tem mais profeta, já que não tem mais sacerdote, já que não tem mais ninguém que possa fazer o bem, eu vou enviar o meu próprio filho. Eu vou dar aquilo que eu tenho de melhor, de maior. Eu vou dar o meu maior tesouro. Aí vem João dizendo o maior poema de amor de toda a história terrena. João vem dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha direito à vida eterna. Levante a mão no terceiro andar. Por gentileza, não baixe a mão agora. Eu estou dizendo que Deus te amou tanto, que Deus me amou tanto, que me viu na lama, te viu na lama, me viu caído, te viu caído, mas Ele disse: eu vou dar o que eu tenho de melhor, por aquilo que eu mais amo. Pegue na mão de alguém, levante no terceiro andar e diga para ele: papai te ama, papai te ama, papai te ama. O texto tem uma página em branco. Em algumas Bíblias, as mais modernas já não tem mais, mas há uma página em branco na sua Bíblia que ela divide o Antigo Testamento do Novo. E o nome desta página
quer dizer o tempo do silêncio de Deus. Há quem diga que Deus, pastor, passou aproximadamente 400 anos sem falar com o povo. A última citação foi o que o pastor leu aqui no momento dos dízimos e ofertas. É Malaquias com aquele grito profético. Após ele, a página em branco. No silêncio de Deus começa o desespero do inferno. E por quê? Porque Deus elaborou um plano no céu para fazer se cumprir na terra. O diabo está batendo no peito e dizendo: manda mais um, Deus. Vai ser pastor, vai ser levita, vai ser pregador. Qual é a unção que ele vai ter? De qual família ele será? Qual é o poderio que ele tem? Pode mandar, porque nós vamos derrubar de um por um. Só que quem está vindo agora é maior do que pregador. Quem Deus vai levantar agora é maior do que sacerdote. Quem Deus vai levantar agora não tem unção, ele é a própria unção da parte de Deus. Aí a Bíblia é quebrada o silêncio com Mateus e João profetizando em Mateus 2, que enquanto João batizava nas margens do Rio Jordão, tem alguém vindo. E alguém pergunta: João, quem é aquele que está vindo ali? Ele diz: aquele é alguém que eu não sou digno nem de desamarrar o cadastro no seu sapato. Ô João, mas quem é aquele que está vindo ali? Ele é como você. João diz: não, muito pelo contrário, eu tenho humildade para reconhecer que eu estou aqui batizando com água, mas aquele que está vindo ali, ele vai batizar com fogo, que é a unção do Espírito Santo. Ô João, mas dá para melhorar. Quem é aquele que vem lá? João enche o pulmão de ar e diz: aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Igreja, é ele o Cordeiro de Deus. Jesus começa a igreja. Eu já começo a pregar aqui, não vou descansar. Quando Jesus começa a igreja, ele vai para cima do monte, escolhe 12 homens que eu não escolheria, você também não escolheria. Hoje é fácil entender que o Pedro foi profeta, pai da igreja, que o Mateus foi evangelista, o João foi evangelista. Hoje é fácil, mas na época, para quem está escolhendo, é como se você conhecesse a história de alguém há anos atrás. Antes de entrar aqui, alguém que bebia, se drogava, se prostituía, alguém que não valia nada, até a família abriu mão, alguém que passou em claras e fez a família chorar nas portas das delegacias, alguém que foi visitado pela família em presídio, gente que foi parar no hospital muitas vezes por coma alcoólico, e alguém diz assim: jamais eu escolheria. Lógico que na época o defeito era outro. Por exemplo, Judas era ladrão, porque diz isso na biografia dele, traidor. O Pedro era sanguinário. O Mateus era cobrador de impostos, era alguém que extorquia o seu próprio povo. Mas Jesus olhou, e a missão que ele veio fazer, ele está escolhendo um por um, e está dizendo: a igreja vai nascer de gente defeituosa, a igreja vai nascer de gente errante. Eu não quero anjo para começar a igreja, eu não quero quem é perfeito para começar a igreja. O primeiro tapa na cara do diabo está começando aqui, porque ele está dizendo: quem tu derrubou, quem tu criticou, quem tu apontou, quem tu jogou fora, quem foi para a lata do lixo, é aonde eu estou começando a igreja. Tem alguém que a igreja aqui? Levanta a mão e libere a adoração. A igreja começou em mim, a igreja começou em você. Vem porque eu quero. Começou a andar com esse povo, começou a ensinar para eles. Entro no tema agora. E ensinando para eles, começou a falar de duas atmosferas. Na Bíblia Sagrada
Jesus falou aproximadamente 20 vezes acerca do inferno, ensinando sobre o inferno, falando para os discípulos quão terrível é o inferno. Aproximadamente 20 vezes Jesus cita no Novo Testamento acerca e as características do inferno. Mas contrapartida, aproximadamente 60 vezes Jesus vai falar do céu àqueles que são escolhidos. E por quê? Porque Jesus tem o desejo de despertar alguém sobre o perigo do inferno, mas a alegria está em que alguém entenda quão bom será estar no céu. Eu acredito sim, o inferno existe, está lá fora, está operando nessa noite, está em vários lugares, mas da mesma maneira que o inferno existe, o céu também é uma realidade. E se tem alguém que ainda tem desejo de morar no céu, levante uma das mãos e libere o maior glória ao céu. Jesus ensina acerca do inferno, ensina acerca do céu. Está com uma igreja problemática, dificultosa, se estende até hoje. Acredite se quiser, os nomes mudaram, mas a igreja continua tendo a mesma natureza. Porque o evangelho é bom, o evangelho não tem erro, o evangelho é real, é fiel e verdadeiro. Pastor, se o evangelho não tem erro e é bom, aonde está o problema? O problema está em mim, o problema está em você. O evangelho é bom, mas os cristãos são dificultosos, pastor. E Jesus já não sabia disso, sabia? Tanto que ele lhe escolheu e começou a lhes ensinar acerca dessa realidade. Um belo dia está tendo uma reunião, e na reunião Jesus levantou e disse: quem estão dizendo que eu sou lá fora? Se fosse no dia de hoje, ele estaria dizendo: quem estão dizendo que eu sou por aí? Aí alguém levantou na reunião e disse assim: Senhor, lá no Riacho Fundo estão dizendo que o Senhor é João Batista. O outro diria: Senhor, lá no Areal estão dizendo que o Senhor é Elias. Mas lá no Guará eu ouvi dizer que o Senhor é um dos antigos profetas que ressuscitou. Aí Jesus muda o curso da pergunta e diz assim: e aqui dentro, vocês que estão comigo, quem eu sou para vocês? Porque ele está deixando em pauta e bem claro que a preocupação dele não é com aquilo que o mundo pensa, porque o mundo não lhe conhece. A preocupação dele é com gente que anda com ele, dorme com ele, acorda com ele, mas ainda não sabe o total poder que ele tem. Porque para alguns Jesus é somente chave. Ele abre porta, mas ele não é somente chave. Para outros Jesus é somente concessionária. Não, ele dá carro, mas também não é concessionária. Para alguns outros Jesus é somente um santo casamenteiro. Ele abençoa a família, mas também não é só isso. Pastor, então quem ele é? Para nós que estamos aqui, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Só quem crê que ele é o Cordeiro, adore a ele. Ele é o Cordeiro. É o tema. Quando Pedro diz isso, Jesus dá uma boa olhada para ele. Diz assim: meu filho, aí não foi sangue nem a carne que te revelou, mas senão meu Pai que está no céu. Errante, falho, pecador, dificultoso, ninguém escolheria. Só que Jesus lhe escolheu, e ele está andando com Jesus há pouco tempo, mas já está recebendo revelações da parte de Deus. E por quê, pastor? Porque aqui nos 14 anos o céu está dizendo para alguém: não é por tempo de estadia na casa, é por intensidade de relacionamento.
Porque eu vim dizer para alguém que quanto mais você se relacionar com o reino, mais o reino vai se revelar para você. E sem querer trazer uma redundância do que já foi dito, mas todas as vezes que alguém diz, vem à frente, o Espírito vai te encher. Quem quer mais relacionamento, quem quer se entregar, é Deus usando o instrumento que está na frente para dizer para alguém: eu quero estreitar o meu relacionamento contigo, eu quero te usar de forma diferente, eu quero me revelar para você de forma diferente. Mas quem tu é? Perceba que Pedro não fala muito, mas no pouco que fala tem revelação da parte de Deus. Levante a mão que eu vou profetizar. O céu vai te usar em revelações extraordinárias. Olha o que Jesus diz: bem te digo, tu és Pedro. Se você prestar atenção no texto, depois do Pedro tem uma vírgula. Isso é parada e continuação da oração à sentença gramatical. O que ele está dizendo? Tu és Pedro. Depois da vírgula: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Primeira verdade: embora o nome de Pedro signifique pequeno fragmento ou pedra pequena, Jesus não está falando de edificar a igreja sobre ele. Até mesmo porque, se a igreja tivesse sido edificada sobre Pedro, todos nós que estamos aqui estaríamos perdidos. E por quê, pastor? Porque Pedro foi uma bênção, foi cheio de Deus, mas ele morreu e a história dele acabou. Quando ele está dizendo sobre esta pedra, isso é referente àquilo que Pedro teve a revelação: Jesus, tu és o Filho de Deus. Ele está dizendo: pois bem, Pedro, sobre essa pedra que sou eu, Filho de Deus, a minha igreja, que são vocês, está sendo edificada. E a verdade é que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a minha igreja, que são todos vocês. E porque as portas do inferno não prevalecerão, é simples: o inferno é regido por o anjo que caiu do céu e os demônios que foram com ele. Logo, nós entendemos que o inferno é um conjunto de demônios. Pastor, e qual é a pedra que a igreja está edificada? 14 anos aqui, a nossa edificação está em Jesus. E se fosse perguntar aos pastores, aos obreiros, a quem acompanha a igreja de tempo, alguém diria: pastor, teve noite que foi difícil, pastor, teve mês que foi dificultoso, teve momento que eu pensei em parar, largar tudo, ir embora. Eu olhei para a minha vida, entendi e pensei: eu não preciso passar por isso, eu não tenho por que viver isso. Mas só que, por estar firmado na rocha que é Jesus, a mão do próprio Jesus pegou na mão de alguém que é a igreja e disse: no que depender de mim, você não para, você não volta, você não desiste. E aqui estamos nós nessa noite, podendo dar um grito que até aqui nos ajudou o Senhor dos Exércitos. Estamos edificados. Olha o que ele diz: já todo meu para o final, caminhando para concluir. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Primeira verdade, sem invenções: eu nunca vi quem está com porta atacando. Quem está com porta está se escondendo ou se defendendo. Por isso, olha aqui nos olhos do jovem pregador, eu quero dizer a alguém: a igreja não se esconde, a igreja não se oculta. Olha o texto, irmão, é o tema: as portas não prevalecerão. Sabe o que Jesus está dizendo? O inferno recua
enquanto a igreja ataca, mas de tanto a igreja atacar, haverá um momento que as portas do inferno não aguentarão os ataques da igreja. E nós já estamos vivendo isso aqui nessa noite, porque alguém já disse: quando eu cheguei aqui eu era perdido, quando eu cheguei aqui eu estava sem rumo, quando eu cheguei aqui eu não tinha força. Aí veio no culto, a igreja atacou, as portas não aguentaram e alguém foi arrancado de lá para adorar a Deus aqui. Só quem foi arrancado e pode adorar ao Cordeiro. Oh, glória a Jesus! O texto está dizendo que a igreja caminha um a um. Lá no Getsemane, quando Jesus é preso, um a um estão fugindo. Só Jesus está na cruz. Jesus enviou 70, escolheu 12, orou com 3, mas na hora da cruz ele foi sozinho, porque tem lutas que é você e Deus no meio dessa peleja. Eu não pedi isso para ninguém até agora, mas se não for descansar, pega na mão do irmão e diga assim para ele: tem lutas que vai ser você e Deus. Vou piorar, e tem mais. Tem lutas como essa que alguém vai se sentir sozinho. Lembra do que ele falou na cruz? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele está dizendo: que luta é essa? Que até Deus parece que foi embora. Que luta é essa? Que eu estou me sentindo sozinho no pior momento da minha vida. Há quem diga que enquanto Jesus está na cruz, o inferno está fazendo festa. Eu desconcordo. E por quê, pastor? Porque enquanto Jesus está na cruz, é o maior desespero, diaconisa Geisa, do inferno. Por quê? Porque você lembra do que disse João Batista? É o Cordeiro de Deus. Pastor, por que o inferno triunfava sobre a primeira igreja, que era a Sansão, que os irmãos erraram, que os irmãos pecaram? Porque não tinha ninguém? Simples. Porque o cordeiro que era oferecido naquela época era um cordeiro animal. Então alguém pecava hoje, oferecia cordeiro amanhã, um animal, e quando pecasse de novo tinha que oferecer cordeiro de novo. Ou seja, a oferta era momentânea, e se continuasse assim, não haveria mais animais na face da terra, porque nós pecamos todos os dias. Agora, quando ele está pregado na cruz do madeiro, é o Cordeiro de Deus, sacrifício único que serviria para pagar os pecados de toda a humanidade. Alguém em uma noite como essa, para atrair a presença de entidades, tem que matar galinha, tem que matar bode, tem que derramar sangue, e assim consecutivamente. Mas a igreja não precisa mais disso. O Cordeiro de Deus subiu na cruz do Calvário e disse: eu vou pagar os pecados de uma vez por todas. Não baixa a mão agora. E eu quero dizer para alguém: a cédula do pecado que era contra mim, que era contra você, ele rasgou, ele anulou. A igreja é lavada, remida no sangue do Cordeiro. Jesus morreu o primeiro dia. Olhe atentamente para mim, já concluí. Morreu o segundo dia. Porém, no terceiro dia, Maria vai ao túmulo. E o evangelista Mateus, no capítulo 28, conta que quando ela chega lá no túmulo, a pedra está rolada. Tem um anjo sentado em cima com uma roupa clara. O aspecto de um trovão é o que diz o evangelista Mateus. E ele diz assim: ô Maria, por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou.
Por isso que a igreja não poderia estar firmada sobre o ombro de Pedro, de João, de Marcos, Mateus, Lucas, Tomé. Por quê? Porque eles foram homens cheios de Deus, mas morreram e a história acabou, porque a morte os venceu. Mas quando chegou em Jesus, o anjo disse: ele não está entre os mortos, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Alguns homens passaram por esta terra e fizeram nome, e foram conhecidos, e ganharam coroas e nomes de rei. Os irmãos lembram, alguns mais antigos na verdade lembram, daquele homem chamado Bruce Lee. Batia com o pé, batia com a mão, voava no alto. Alguém olhou e disse assim: esse aí é o rei da luta, Bruce Lee é rei. Tinha um outro que é do Brasil, Luiz Gonzaga, tocava sanfona. Alguém olhou e disse: esse aí, ele é o rei do baião. Um outro pastor da América, Michael Jackson, aquele camarada que dançava indo para trás. Alguém olhou e disse: esse aí é rei da dança, ele é rei. Tinha um outro, quem pastor, um homem que inventou uma ideologia legal, tem até seguidores até o dia de hoje, chamado de Buda. E quando ele morreu, ele disse assim: procurem o caminho. Alguém disse: Buda também é rei. Pastor, e qual a diferença entre esses homens? É que se alguém for lá no túmulo de Michael Jackson, os seus restos mortais ainda estão lá. Se alguém for lá no túmulo de Bruce Lee, os seus ossos estão lá. Se alguém for lá no túmulo de Luiz Gonzaga, os seus ossos estão lá. Mas se alguém viajar lá para Jerusalém, quando chegar no túmulo de Jesus, tem uma placa escrita: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Eu não sei quem vai pegar, mas ele está no nosso meio, dizendo para alguém: ninguém para o crescimento da minha igreja. Só quem é igreja, só quem é igreja. Maria, ele não está mais aqui não, Maria. Ele ressuscitou. Concluí. Paulo vai dizer algo interessante. Cheio do Espírito Santo, escrevendo à igreja, quando ele fala de Jesus, ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu arguilhão? O meu Jesus, ele ressuscitou. Só que João, quando vai escrever em Apocalipse, ele vai mais longe, e ele diz assim: Jesus tem em suas mãos a chave do inferno e também a chave da morte. Isso não quer dizer que o inferno seja um lugar que tem uma porta e Jesus o abra com essa chave. Não é sobre isso. Isso não quer dizer que a morte seja um lugar que tem uma porta e Jesus abra com essa chave. Não é isso. Isso é simbólico e espiritual. Chave, autoridade, domínio e controle. Todos que encontraram com a morte no meio do caminho foram vencidos por ela. Mas a morte, quando encontrou a Jesus, por Jesus foi vencido para a glória de Deus. E aí o que alegra-nos o coração nessa noite de festa é entender que o diabo é como um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. Eu quero abrir um parênteses para convidar alguém a profetizar.
e dizer assim: a tua família está guardada por Deus. Diga para alguém, diga assim: o teu parente está guardado por Deus. Lembra de Jó? Quando foi para tocar em Jó, ele teve que pedir permissão para Deus, e Deus disse: eu deixo tocar, mas a vida dele você não leva. Eu estou dizendo para alguém que o controle sobre a morte, sobre o inferno, ainda está nas mãos daquele que vive e reina. Você não é a igreja. Você não é a igreja. Eu não sou a igreja. Pastor, o que é a igreja? A igreja é o nosso ajuntamento. Se torna um corpo que tem o cabeça, que é Cristo. E cada um de nós somos membros desse corpo. Por isso que hoje o diabo prega uma grande mentira que tem tirado muita gente da igreja. Qual, pastor? Você não precisa ir à igreja para adorar a Deus. Você pode adorar a Deus na sua casa sozinho, sem se juntar com ninguém. Aí a gente tem que rasgar da Bíblia aquela página que disse o profeta: ó, quão bom é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce da barba de Arão, é ajuntamento. Sozinho ninguém é a igreja. Mas quando nós nos ajuntamos, nós somos a igreja do Senhor. E lá vai a boa notícia. 14, 15, 16, 30. Nós vamos continuar caminhando e o inferno não prevalecendo contra a igreja do Senhor. Abra os seus ouvidos e me escute atentamente. Eu não passo daqui, estou cravado. 21:30. Apocalipse 20, versículo de número 11 em diante. João diz: e eu vi abrir um livro, e dentro desse livro outros livros, e dentre esses livros estavam o livro da vida e o livro das obras. Um grande trono, e sentado naquele grande trono, alguém grande. João dizendo: e vi uma grande fila, aonde tinham grandes e também pequenos. E isso aqui não é sobre estatura. Ele está dizendo: vi gente poderosa, vi gente que era conhecida na terra, e também vi gente anônima que ninguém conhecia. Estavam aonde, João? Todos na mesma fila, diante do mesmo trono. E um a um, quando os livros se abriram, foram chamados os seus nomes e reconhecidos as suas obras. Exemplo: naquela fila estava o pastor Adriano. No Apocalipse, João diz que viu. E quando o livro foi aberto, meu nome foi chamado Adriano. Então me apresentei diante do grande trono. E ao ler aquele livro, o Senhor consultou o meu nome e disse: servo bom e fiel, entrai no gozo do teu Senhor. Ou contrapartida, ao abrir o livro, o Senhor consultou que o meu nome não estava lá. E ele disse: apartai de mim, porque em verdade eu te digo que eu não te conheço. Então eu peguei o caminho da esquerda. Quando o livro das obras foram abertos, Malaquias confirma dizendo que tem um memorial diante do Senhor. E lá estão as obras que foram feitas. Quem multiplicou o talento e o dom que o Senhor entregou. Quem se envergonhou e enterrou aquilo que Deus deu. Quem abriu mão de viver a obra do Senhor e for a viver os prazeres do mundo. Tudo está no memorial de Deus. Concluo dizendo que ninguém, absolutamente ninguém, do presidente do país ao morador de rua, ninguém escapará diante do juízo do trono de Deus. Eu vou te contar o que tem no lado direito e no lado esquerdo.
Quem pegar o lado esquerdo irá para um lago de fogo. E está escrito dessa maneira, e pode pesquisar em casa, porque escrito está: e aquele que não foi encontrado com o nome escrito no livro da vida, ele foi jogado no lago de fogo, juntamente com o inferno, o falso profeta e a besta. Olha o que o livro está dizendo. O lago de fogo está preparado para o inferno, Satanás e seus demônios. O lago de fogo está preparado para quem não se encontrar com o nome escrito no livro da vida. O lago de fogo está preparado para o anticristo, como falso profeta. Lembra do que o pastor disse aqui? Está lá na parábola do mendigo e o rico, que o mendigo foi para o céu, o rico foi para o inferno. E no inferno, lago de fogo, Hades, o rico clamava dizendo: deixa eu sair, pai. Manda alguém pregar para minha família. Fala para Lázaro molhar a ponta do dedo na água e botar na minha língua. Eu quero ir embora daqui. E ele disse: só tem um problema. Quem está aí não tem como passar para cá. Quem está aqui também não tem como passar para aí. Olhe nos olhos de alguém, crave essa mensagem na mente dele, por gentileza. Procure alguém, diga assim para ele: uma vez no inferno para sempre. Pastor, o que é o lago de fogo? É o castigo de Deus. E ele só é ruim porque Deus não vai estar lá. Lá a ferida não cicatriza, o verme não morre e a dor não passa. O lugar que mais se clama não é na terra nem no céu, o lugar que mais se clama é no inferno. E se nós pudéssemos, Deus nos desse essa graça essa noite, de abrir o inferno e toda a igreja olhar para o inferno agora e poder perguntar para alguém que está lá: o que você daria para sair daqui? Qual é o seu desejo estando aqui? E alguém diria: eu daria tudo que eu tinha outra hora para não vir parar nesse lugar. Alguém diria: eu me arrependo amargamente de tudo que eu vivi, não acreditando nesse lugar. Alguém vai dizer: pastor, eu não acredito no inferno. E eu te entendo, mas o inferno acredita 100% no teu potencial de ir para lá. Pastor, o que tem no inferno? Gente que teve oportunidade, gente que estava em culto como nós estamos aqui, gente que foi chamado pregador, cantor, levita, pastor, intercessor, mulher de oração. Pastor, o que tem no inferno? Gente ruim que não deu ouvido à voz de Deus. Pastor, qual é o tempo de durabilidade do inferno? Nunca mais terá fim. Pastor, mas quem pegar o caminho da direita? Aí eu concluo dizendo: no caminho da direita não tem clamor, tem louvor. E o louvor que tem no caminho da direita não é ninguém dizendo: deixa eu sair, eu quero ir embora. Não. Quem pega o caminho da direita tem um louvor que a letra já é até conhecida. Tem hora que nos nossos cultos nós ensaiamos aqui o que vamos cantar lá. Pastor, e qual é o louvor de lá? Não tem cantor famoso, não tem quem tem voz bonita, não tem quem tem voz feia. O louvor de lá é: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Pastor, está na Bíblia. Se não tivesse, nem serviria para ser pregado. Isaías diz que viu o céu aberto, um grande trono, os anjos voando e cantando um para os outros: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Se
Se lá no caminho da esquerda tem lago de fogo, lá no caminho da direita, João disse que tem um rio que flui do trono. Varão, tá ligado comigo aqui? Um rio que flui do trono, de águas que são vivas correndo pelaquela cidade. Se no caminho da esquerda tem um lago de fogo, João diz que no caminho da direita tem ruas que são como de ouro. Se no caminho da esquerda tem choro, no caminho da direita ele diz: e ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. É por isso que alguém tem que aproveitar para chorar agora, seja de alegria ou de angústia, porque para onde a igreja está indo não haverá mais choro. Igreja, fique de pé, por gentileza. E o melhor de tudo, como disse o pastor, eu vou ficar penhorado em sua experiência de palavra. Isso, você que pode ficar de pé, fique de pé, já conclui pegando na mão de alguém. Enquanto do lado esquerdo tem galerias de castigo, do lado direito, pastor, João disse, diácono, tem uma mesa. Diaconisa Geis, uma mesa muito grande. E nessa mesa tão grande, nós nos assentaremos com Ele. Aí vem o segredo. E Ele nos dará um banquete sem igual. E ao que vencer, lhe darei um novo nome, que está escrito sobre uma pedrinha. Ela é para Candarásierga. Uratere promenência. Não negocie a salvação. Não se renda aos prazeres da carne. Não se renda às lutas. Vai valer a pena. Igreja pentecostal, Deus do impossível, caminhar carregando a presença de Deus. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Levante as mãos e diga: eu quero fluir. Levante a mão, levante a mão e declare: eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Sinta Ele, sinta a graça. Essa fonte, Senhor. Ela é para cá, para a Súria. Sinta o Espírito te abraçar e dizer: o inferno e suas portas não prevalecerão. Não prevalecerão contra a igreja. Olha o mover de Deus visitando os filhos. Aguenta a serva, aguenta servo. Deus tem algo maior para a igreja, e as portas do inferno não prevalecem. Eu quero beber do teu rio, há uma graça de Deus, há uma graça, uratere, providência, há uma graça dessa. Espírito, eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas.
derramar. O que Deus tem para você é céu, é reino, é lugar de novidade. O Messias, erga a tua voz e cante bem alto. Vai valer a pena. A fonte da vida, quem Vai valer a pena. és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Segura os instrumentos que eu quero ouvir adoração na casa. Eu quero ouvir aqueles que vão morar no reino, aqueles que estão lutando para não perder a sua coroa. Cadê você, homem de Deus? Cadê você, mulher de Deus, que não vai perder a coroa? Ela me na calabara. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero Fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. essa fonte, Senhor. Eu também, minha cruz, até por uma coroa. Para eu terminar, você pode encher o pulmão e dizer a isso: se eu amo, vamos. Se eu amo a mensagem da cruz. Vamos, igreja, declare. É morrer. Levarei eu também. A minha, até por uma. Vamos, já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Espírito Santo de Deus, já estou crucificado. Só você que tem certeza. Agora quem pode dizer que Cristo vive em mim? Diga: Cristo vive. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Ei, Aleluia. Cristo vive em escute, mim. vazio. Senão o pastor não me traz de novo. Olha aqui, concluí.
O diabo te acusa, mas o teu Deus te absorve. O diabo já está condenado, mas você está salvo para a glória de Deus. E se for colocar numa balança, pecado é pecado. Não tem pecadinho nem pecadão. Que tem são consequências diferentes. Encerrei. Pastor, por que tem gente no inferno? Porque eles rejeitaram o perdão de Deus. Mas para mim que está aqui, você que está aqui nessa noite, o perdão de Deus está disponível e acessível. E eu só quero fazer esse convite, devolver ao pastor Luciano. Para você que está aqui, irmão, e recebeu esta palavra como tema: as portas do inferno não vão prevalecer sobre você. Pastor, aconteceu tanta coisa, eu não oro como antes, não busco como antes, mas eu ouvi essa palavra, pastor. Eu não vou abrir mão de ir para o céu. Sai do teu lugar e vem aqui na ponta do altar que eu quero orar por você. Isso, pede licença, vem na ponta do altar. Eu quero orar por você. Tem momentos que só chorar não adianta. Você tem que retomar o que é seu. Pastor, não vou porque eu tenho vergonha. Envergonhado vai ficar o teu adversário. Sai do teu lugar e vem na ponta do altar. Eu quero orar por você que é morador do céu. Você está aqui, pede licença do seu lugar e vem. Eu oro por você. Pergunte para quem está do seu lado aí antes de eu encerrar e diga para ele: você precisa retomar o que é teu. Isso, já tem um jovem vindo aqui. Isso, pergunte aí para ele: você precisa retomar o que é teu. Diga assim: eu pego na tua mão e vou lá no altar contigo. Traz alguém. Traz alguém para retomar o lugar no céu. Vem. Com muito amor e carinho, abrace alguém aí atrás nessa noite e diga para ele o que tem para você. Abrace, abrace, abrace alguém. Diga: o que tem para você é um rio de águas vivas, vivas, vivas. Recomeço. Estenda a tua mão para cá e nós vamos orar por esse jovem na pessoa do pastor. Estende as mãos para cá. Pai, visita esse jovem, cobre ele com teu sangue. Está voltando para tua casa, fortalece ele, ó Deus, que ele venha firmar os passos dele na tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Senta lá. Senta aí, igreja, estamos terminando. Quem está abençoado por Jesus? Você pode aplaudir o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Que bênção. Quem recebeu de Deus essa noite, irmãos? Pastor Danilo está ali, meu amigo, não quis. Pastor Danilo, você é uma bênção, né, pastor? Você chegou atrasado, né, pastor? Mas o bom que você veio, né? É uma honra. Eu vou onde você está. Canta o hino que eu te falei, Uel. Aleluias. Você é uma amiga, um filho. Eu tenho o prazer de descer do altar para te trazer o presente. Toda vez que eu te chamo, você sempre vem, né? Mesmo que a igreja não venha, mas você veio. Dá um abraço aqui. Olha o tamanho disso aqui, pastor Jerônimo. Conheci desse tamanhozinho, mano. Sai no catarro pelo nariz. Olha o tamanho do homem, dá 2 de mim, mano. Que Deus te abençoe, ó, é simples. Eu nem sei o que é. Mas muito obrigado, viu, por você ter vindo, viu? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, igreja? Aleluias. Quebranta meu coração. Aleluias. Pastor, o Senhor também. Não sei o que é não, tá? Mas se for ruim, foi, ó. É a Geisa que preparou, viu? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Bom, você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu voto, vamos ajudar a obra de Deus, irmãos. Enquanto isso, você vai se preparando, Vanderleia.
vai pegar a salva. Aqui tem uma pessoa em nosso meio, irmão. Como é que eu vou te falar, Jesus? Eu ia apontar você, mas eu não vou te apontar não. Mas eu vou falar o que Deus mostrou para mim. Eu via você no centro de Umbanda, de turbante na cabeça, fazendo sacrifícios. Eu falei, Senhor, mas essa pessoa está na igreja. E Deus falou comigo assim: tem pessoas trabalhando, porque a família dessa pessoa é de lá, e você já foi de lá também. Só que Deus tem uma nova história na sua vida. Quer a bênção de Deus? Levante as suas mãos. Cadê essa pessoa? Quer a bênção de Deus? Não quer? Um em nome do Pai, dois em nome do Filho, três em nome do Espírito Santo. Palmas para Jesus. Pode escolher, irmã Vanderléa. Preciso de ti. Aleluias. Só te de ti, Senhor, não posso. Vou ficar de pé, vamos embora. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro. Amém. Preciso de ti. Glória a Deus. Irmãos, eu vou terminar por causa do horário, né? A gente terminou. Mas se você não quiser ir embora, tem uma janta aí, irmãos. E assim, sobrar não sobra não, nem que nós saímos dividindo com o povo, né, irmão? Que crente come, né, irmão? E é porque atrasou um pouquinho, mas o irmão tá chegando. Se você quiser ficar, é rapidinho, 10 minutinhos, tá certo? Pastor, paga alguma coisa? Não, não paga nada não. Segura aí, terra. Irmão, você quer ver eu ficar doido, pastor? Não sei se já aconteceu com você. Eu já fui do ministério grande. Igual assim, igual a gente fez, a gente pediu as coisas. Aí o pastor, em vez de dar, ele cobra. Ô, irmão, por isso que eu não dou conta, irmão. Danilo já passou por isso. Irmão, eu fico doido. Um dia eu fui no culto, irmão. Eu vi o pastor pedindo, irmão. Ele pediu, porque uma irmã chegou lá e falou: meu filho morreu e nós não temos dinheiro para enterrar. Aí ele pega o microfone, irmão, e fala assim: irmão, vamos ofertar para ajudar a enterrar o filho da irmã. Era R$ 1.500, entrou 6.000. Aí, glória, eu fiquei louco, porque ele pediu para a irmã. Ele pegou os 1.500 e deu para a irmã. Os 3.500 ele pegou. Eu falei: não, irmão, tá amarrado. Eu falei: pastor, eu te admiro, pastor, o que você fez aí, você me matou. Você pediu para o irmão, não interessa se entrar 10.000, 15.000, é para a irmã. Irmão, quem está entendendo da glória a Deus? É igual aqui a galinhada, que a gente pediu a galinhada, nós não gastou nada. Eu vou vender galinhada, irmão, é de graça, irmão. Irmão, o refrigerante está ali, a comida está ali, está chegando. Amém ou não, amém, irmãos? Concorda, pastor? Ué. Amém ou não, amém, irmãos? Um dia veio um pregador aqui pregar, irmãos, e ele chegou ali e me falou: pastor, eu preciso de R$400. Eu falei: não, esquenta não. Eu não tenho não, mas o povo de Deus tem. Entrou 1.200, ele olhou e falou: isso tudo. Eu falei: é tudo teu, não pedi para mim nem para a igreja, pedi para tu. Entrou 1.200, é dele, irmão. Quem está entendendo da glória a Deus? O que é teu, o que é de Deus, e é assim que tem que ser feito, irmãos. Amém, amados? Então tá certo. Quem está abençoado da glória, é igual pegar dinheiro emprestado, pastor. O pastor vai lá, pede, o El me presta R$5.000, o El me empresta. Mas aí eu sei que o El é abençoado, é empresário, eu vou virar para ele e falar: não, El, deixa para Jesus. Que história é essa, irmão? É emprestado, não é dado, tem que pagar, ué. Amém ou não amém, irmão? Olha para o teu irmão e fala: aprenda a separar as coisas. Se é emprestado, pague. Por isso que hoje está difícil até falar que você é crente, irmão.
Um dia eu fui parado na blitz, aí eu falei, eu sou pastor. Aí o policial me puxou. Não fala não, moço. Crente está queimado. Eu também sou crente, mas você fala que é crente está queimado. Que isso, rapaz? Antigamente tinha orgulho de dizer que era cristão, né? Sou evangélico, tinha respeito, né? Hoje não tem mais, irmão. O que é que está acontecendo? Deus mudou? Não, irmão, somos nós. Então a gente tem que agir, irmãos, diferente. Amém ou não amém, irmãos? Coloca as mãos assim, vou embora para casa. Repetindo, quem quiser ficar, fique, irmão. Dá para comer, sobrar, né? Nós dá um jeito aí, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Jesus, por essa oportunidade a qual o Senhor nos concedeu aqui nessa noite. Deus abençoe o pastor Adriano, pastor Danilo, pastor Elcio que não pôde vir devido à enfermidade, pastor Vonilson que não pôde vir devido à enfermidade. Pai, me prepara também, Senhor, se for a vossa vontade, amanhã eu juntamente com a minha esposa está ministrando aqui no último dia dessa festividade. Leva esse povo em paz, guarda, meu Deus, livra, Senhor, de todo mal. É o que eu te peço, eu te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, não só agora, mas para todo sempre. E está abençoado, aplaudo o Senhor. Deus abençoe. Quem quiser esperar a janta pode ficar à vontade, irmão.